Ô candidato, falando do futuro, como é que seria, com o Pablo Marçal prefeito, como é que seria a relação do senhor com o governador Tarcísio, que está dando apoio direto à campanha do Ricardo Nunes, aliás, está bem envolvido, engajado com a campanha do Nunes, e com o presidente Lula? Eu acredito que toda relação com outros poderes tem que ser republicana. Agora, o Tarcísio é um cara que eu gosto de graça. Ele é um burocrata, né? Ele não é uma pessoa que morre pelos princípios, valores e propósitos do nosso país. Ele não é aquele cara patriótico igual a gente. Ele é um cara que se afasta dessa pauta e todo mundo aqui que entende o que eu estou falando sabe que ele se afasta disso. Eu acho que dificilmente o Tarcísio vai ser presidente do Brasil um dia por conta disso. Tem que ter alguém apaixonado, num nível completamente diferente. Ele é um burocrata, ele é um cara que é bom em cuidar ele é analítico, ele é um cara que gosta, ele tem um perfil psicológico chamado conforme. Ele não gosta de caras que têm ousadia igual eu. Ele não suporta, inclusive. Então, eu vejo um desespero nele no período eleitoral em relação ao Bananinha que chega a dar até pesadelo na vida dele, de ter um cara completamente diferente do perfil do Nunes, porque o Nunes aceitou tudo que ele pediu. E aí ele fica imaginando de ter um cara igual eu e eu falar, não vai fazer isso, aí vai dar prejuízo para a cidade. Aí ele já imagina que isso pode deixar ele até sem dormir. Mas eu entendo que essa relação é eleitoral, né? Depois que passar esse momento eleitoral, acho que nós vamos voltar ao normal. Já que eu tive ali no palácio com ele e fiz o combinado. Falei, Tarcísio, respeita a sua posição em defender o Nunes, não toque no meu nome. E eu falei para ele, 100% das vezes que você tocar no meu nome, eu vou devolver energia. Como ele falou pro Nunes que eu tô derretendo, eu vou deixar aqui, carinhosamente, provisoriamente, um apelido para ele, espero que não pegue. Ele é o Goiabinha, tá? Dupla Bananinha e Goiabinha. Goiabinha por quê? É verde por fora e vermelho por dentro. E espero que não pegue, Tarcísio. E espero que eu remova e consiga, sem maiores danos, tirar esse apelido até o final dessa eleição aí da sua pessoa. Não toque no meu nome. Você sabe que eu te respeito, mas se você, de fato, quer mergulhar nesse embate eleitoral, o Bolsonaro tinha te dado o código. Não acabe com a sua carreira defendendo o Nunes. Apanhar uma coisa, atacar outra pessoa que tem o mesmo lado que você, pode ser um suicídio eleitoral. Então fica com Bananinha, é provisório, tá? Ninguém nunca lançou um apelido provisório em alguém, mas eu tô lançando e eu vou revogar ele no dia 6 de outubro, às 20 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Eu vou tirar esse apelido do governador. Goiabinha é o nome. E faz o M aí quem tá assistindo. E com Lula, candidato, como é que seria a relação? O que é que o senhor imagina? Eu vou ter 208 ligações por Lula. A gente precisa de dinheiro federal para terminar muita coisa. Eu quero criar o Vale do Nióbio, que é um lugar ali onde você vê hoje a CEAGESP. Eu quero dividir a CEAGESP em duas. Uma na Zona Leste e outra na Zona Norte. Por quê? Para deixar conectado ao Rodoanel, para tirar esse fluxo pesado de caminhões de dentro da cidade de São Paulo. E ali naquela área que é federal, eu quero fazer o Vale do Nióbio para colocar todas as startups de tecnologia e investir grana pesada em ciência e tecnologia para os nossos jovens entenderem o futuro, as tecnologias do futuro, e o Vale do Nióbio vai ficar bem ali naquele lugar. Para quem não sabe o porquê do Vale do Nióbio, o Vale do Nióbio é porque lá na Califórnia tem o Vale do Silício, né, que é usado para a computação. Eu quero usar esse Vale do Nióbio mostrando que a gente vai usar a nossa inteligência para a corrida espacial. O nióbio, para quem não sabe, 95% da reserva mundial de nióbio é do Brasil. E a gente tem um nióbio controlado pela Bolsa de Metais de Londres. E eles colocam o preço do nióbio a preço de lata. E a gente tem que corrigir isso, né? Nós que somos detentor do nióbio. O nióbio, e tanto o nióbio como o grafeno, o grafeno, para você ter uma ideia, ele é 200 vezes mais resistente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel. E o nióbio, por que usa na corrida espacial? Para aumento de velocidade precisa de ter mistura, né, com algumas substâncias em que essas substâncias faz com que a espaçonave não exploda e reforça esse conteúdo espacial. E a gente vai ter isso, vai ser muito forte essa frente nossa de tecnologia. A gente não tem nenhum deles falando de tecnologia, nem de futuro. Esses caras são tudo atrasados. Esses caras, eles se quisessem ser prefeito da cidade de São Paulo, deveriam ser há 400 anos atrás, quando São Paulo tinha 70 anos. Agora, completando 500 anos de cidade com fraca, me dá até uma alegria de estar envolvido nesse processo. Nós vamos levar essa cidade de volta para o futuro. Candidato, deixa eu pegar daí então. O senhor tem defendido a questão do empreendedorismo
que faz tanta falta assim no Brasil. Mas agora o senhor colocou de uma forma que pareceu, ou pode parecer para alguns, que o Estado, no caso a prefeitura, seria fomentadora, inclusive de setores específicos. O Lula quer criar uma empresa para competir com o Elon Musk, por exemplo, né? E condena todas as privatizações. Só para esclarecer, o que o senhor está falando é um ambiente favorável aos negócios, mas que a iniciativa privada tenha o protagonismo. Vamos lá. Eu jamais quero fazer o Estado ficar maior, porque senão vai custar do couro seu, e se a gente sai e deixa o Estado grande, vai ter que arrancar seu couro para continuar colocando a companheirada lá. Eu sou a favor do Estado eficiente, e cada vez que a gente avança um degrau de eficiência, nós vamos diminuir o tamanho do Estado. É isso que todo mundo tem que saber. Iniciativa privada, para quem nunca viu a expressão, é o povo. Iniciativa privada é o povo, e o povo, cada um do povo tem um CPF, e aqueles que têm gestão, capacidade emocional, network, tem conhecimento, know-how, ele vai lá e registra um CNPJ. De novo, é o povo. Empresas não são do mal, empresas são do povo. Então isso é muito interessante. Vai ter um negócio da cidade de São Paulo, já respondi a pergunta, que vai se chamar GDB, que é Gestor de Bairro. São Paulo tem 48 mil ruas e praças, 28 mil quadras. Eu vou colocar uma dupla, essa dupla vai dar manutenção em 10 quadras. Pequenas manutenções, limpeza de placa, corrigir buraco em calçada, eles vão fazer toda a zeladoria. Você imagina uma cidade inteira mapeada, com zeladoria, e essa zeladoria, ela ao invés de dar para uma empresa gigantesca para ter stand de funcionário, vai custar uns 300 milhões de reais do erário nosso, ao invés de ter uma empresa, nós vamos colocar 50 empresas pequenas. O que vai ser o grande modelo de gestão que vai ter na Prefeitura de São Paulo? Ao invés de assumir isso, para depois entrar uma companheirada e quebrar essa função, nós vamos dar isso para 50 empresas pequenas. Aí você imagina, ao invés de ter uma empresa que de fato vai cuidar de 3 mil funcionários, eu vou colocar isso em 50 empresas pequenas e já deixar no contrato um quartil que as empresas que não conseguirem bater o mínimo de qualidade do resultado já vão perder o contrato e abrir para novas empresas entrarem. Ou seja, esse é o detalhe. A gente não precisa de grandes caras que recebem 7 bilhões, 8 bilhões em contratos. A gente precisa de grandes contratos para pequenas empresas. Fazer com que o serviço seja altamente competitivo, medido por qualidade, e essa qualidade, quando ela é inferior ao mínimo aceitável, a gente já abrir concorrência para outras empresas também entrarem. Eu não quero grandes empresas tocando, eu quero que esse modelo de competição faça com que o cidadão da cidade de São Paulo se torne um cliente. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Na cidade de São Paulo, todo mundo escreve aí, faz o M28. Na cidade de São Paulo, o que a gente tem que aprender é o seguinte. Hoje, ninguém entende a dimensão do que é esse dinheiro público. Ano que vem a gente tem um recorde de 120 bilhões de orçamento. Eu vou dar uma dimensão para todo mundo que está assistindo, para vocês pegarem um fio da meada. R$1 milhão em segundos são 11 dias. R$1 bilhão em segundos são 32 anos. 120 bilhões são 3.800 anos. Nós estamos falando de quase 4 milênios em segundos. Por que eu estou falando isso? Para você entender a dimensão que é o dinheiro da cidade de São Paulo. Agora, você imagina o que os marqueteiros estão fazendo agora. Eles tratam você como patrão só 1 minuto, aquele 1 minuto que você fica na frente da urna, para tomar o voto. Inclusive, o horário eleitoral não é gratuito, o horário eleitoral custa 100 milhões. Eles estão recebendo de você para fazer essas propagandas enganosas, para você ter que dar, como dono, um destino para a cidade. E depois que você apertou confirma, que se vire. Esse é o recado deles. Você não tem voz. Eu quero te falar que se você votar no 28, pela primeira vez na história, em 470 anos de cidade, eu vou tratar a prefeitura como família e como uma empresa. Família para cuidar de quem não dá conta de cuidar de si mesmo, e como uma empresa servindo o principal cliente. Você vai ser um cliente de luxo, você vai ter a sensação de ser um cliente premium de um banco. Se você não for atendido a tempo, nós vamos te indenizar. Ou seja, vocês vão entender que em 18 semanas vão zerar os exames na cidade de São Paulo. Se em 18 semanas eu não zerar isso com o corpo de saúde nosso, em 18 semanas eu vou dar um cheque na sua mão. Se eu não conseguir cumprir em datas a questão de
transformar as moradias que estão em madeira e lata hoje, eu vou te dar um cheque moradia e você vai construir. Não tem como. Ou a gente cumpre, ou então eu te dou o cheque, o dinheiro vai estar na sua mão, assinado pela Prefeitura de São Paulo. Você é um cliente. Não vou admitir você ficar sendo tratado como alguém que não manda nessa cidade. Vai ser a primeira vez que você vai ter uma sensação de cliente bem atendido.